Querido que está estudando a Idade Moderna, está conhecendo o pensamento filosófico nessa época de profundas transformações. Sim, a Idade Moderna é um período de mudanças. Está se dando nessa época a passagem do mundo feudal para o mundo capitalista, ou seja, estão desaparecendo os resquícios do mundo feudal e estão se esboçando já as características do mundo contemporâneo. É um período de transformações em todos os planos, no plano econômico, no plano social, no plano político, no plano ideológico, no plano cultural. Uma nova visão do mundo, uma nova visão do universo, uma nova visão do homem, da sociedade, da relação do homem consigo mesmo, com os outros homens, com a natureza, com Deus. Todo o pensamento está passando por uma profunda mudança nessa época. Nós temos duas correntes de pensamento que vão se debruçar justamente sobre o conhecimento que está se acumulando em ritmo tão acelerado. Sim, essa época é uma época de avanços, de progressos, de descobertas tão significativas que isso acabou chamando a atenção dos filósofos. Eles começaram a se debruçar sobre a questão da origem do conhecimento. Como se formava o conhecimento? Até porque verdades que tinham se sustentado por séculos estavam desmoronando. E novas verdades estão sendo formuladas pelos pensadores nessa época. Olha o pensamento de Descartes, por exemplo, que é um filósofo essencial para compreender essa época. Na época, a concepção de que a Terra estava parada no centro do universo está desmoronando, diz, com as afirmações feitas por Copérnico, que vão se mostrando válidas, verdadeiras e se afirmando. Tudo o que se pensava a respeito do universo, do mundo, está começando a ser seriamente questionado. As certezas que tinham, vamos dizer assim, movido os homens ao longo dos séculos, estavam desmoronando. Tem uma situação de tamanha insegurança, de imprevisibilidade, que alguns pensadores como Descartes, por exemplo, resolveram questionar radicalmente o conhecimento. Descartes, por exemplo, faz uma experiência. Ele começa a questionar o que é que eu posso tomar como algo certo? Do que é que eu posso ter certeza? Ele disse. Por exemplo, as coisas que estão à minha volta, será que elas existem mesmo? Isso não podia ser um sonho, eu não podia estar sonhando? Isso sequer existir? Como é que eu posso ter certeza? Questiona ele. Ele começa a duvidar de tudo. E parece que tudo se desfaz como poeira, vamos dizer assim. Ou seja, sabe quando a gente tem um pouco de água na mão e parece que ela vai escorrendo e não fica nada? É mais ou menos o que os homens estão sentindo. Não dava para se segurar em nada, não dava para agarrar nada, vamos dizer assim, que desse para os homens uma certeza. É nesse contexto que Descartes está questionando radicalmente o conhecimento. E o que é que ele conclui? Conclui que a única certeza que ele tem é de que ele está pensando. E essa é uma certeza, diz ele. Porque mesmo quando ele duvida disso, ele ainda está pensando. E nesse sentido é a única coisa, vamos dizer assim, que ele pode tomar como absoluta e verdadeira. O fato de que ele pensa. Penso, logo existo. Lembra da frase célebre dele? Pois esse pânico, vamos dizer assim, que inicialmente tomou conta de Descartes e que levou ele a buscar algum conhecimento seguro que servisse como ponto de partida para tentar explicar as outras coisas do mundo, esse medo, essa insegurança, esse pânico, eu te disse, está tomando conta de praticamente todos os pensadores da época. E nesse sentido, eles estão começando a questionar de onde vem o conhecimento, como ele se forma, como a humanidade está conseguindo agora, por exemplo, a partir de algumas verdades, né, que vão se estabelecendo, avançar rapidamente no domínio da natureza, no conhecimento do universo e assim por diante. Como se desenvolve o conhecimento? Da onde ele se origina? Quais são os seus limites? Olha as perguntas que começaram a tomar conta da cabeça dos pensadores. Descartes vai inaugurar uma das grandes correntes explicativas do conhecimento. A gente chama de epistemologia, essa parte da filosofia, que se ocupa da questão do conhecimento, da teoria do conhecimento. Ou seja, qual é a natureza do conhecimento, como ele se desenvolve, quais são os seus limites, qual é a sua origem e assim por diante. Duas correntes epistemológicas vão aparecer na Idade Moderna. Aliás, com concepções bem opostas. Uma delas é o racionalismo, formulado por Descartes. Outra corrente é o empirismo, formulado por pensadores como John Locke, como Thomas Hobbes, como Francis Bacon. O racionalismo afirma que todo conhecimento se origina de ideias que já estão na nossa cabeça quando nascemos. São chamadas então de ideias inatas. Inatas porque elas já nascem conosco. Ou seja, nata, que nasce, inata, não nasce, ou seja, já está em nós quando nós surgimos, quando nós existimos, quando nós nascemos. Elas nascem conosco. Logo, elas não nascem depois, né, ao longo do nosso desenvolvimento. Já estão lá, eu te disse, a partir do nosso nascimento. Já nascem na nossa cabeça. Daí, ideias inatas. Descartes afirma que existem ideias inatas, quer dizer, fundadoras. Em cima delas vão se desenvolvendo todos os conhecimentos que a gente formula ao longo da vida.
mas elas já nascem conosco, já estão na nossa cabeça, na nossa mente quando nascemos. Delas derivariam todos os conhecimentos que nós vamos formulando ao longo da vida. Verdade que ao longo da vida outros instrumentos, como por exemplo as coisas que eu observo, o que eu escuto das pessoas, aquilo que a minha visão permite perceber, enfim, outros vão trazendo elementos que, a partir dessas ideias fundadoras inatas, vão sendo reelaborados, se desenvolvendo e se transformando, se desdobrando em novos conhecimentos. Mas, em última instância, diz Descartes, é lá nessas ideias fundadoras, é lá nas ideias que já nascem conosco que tem origem todo o conhecimento que a gente vai formulando ao longo da vida sobre a natureza, sobre nós mesmos, sobre o mundo no qual nós vivemos. Existem ideias inatas, já nascem com os homens, ideias fundadoras, de onde todo o conhecimento se origina. Ideias que não dependem de objetos, ou seja, não precisei observar nada, nem pensar sobre nada para que elas existissem. Objeto é aquilo onde assim que é observado e que é, vamos dizer assim, de certo modo, apropriado pelo pensamento. Sim. Quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de uma relação que se estabelece entre um sujeito que tenta compreender alguma coisa, que pensa, e algo que está sendo pensado, que está sendo compreendido, ou se tenta compreender. Ou seja, um sujeito e um objeto. Todo conhecimento, então, provém, em princípio, dessa relação que se estabelece entre um sujeito e um objeto. O conhecimento é o resultado dessa relação. Ora, o que está nos dizendo Descartes? Está nos dizendo que existem ideias que não dependem de um objeto, ou seja, eu não preciso pensar sobre essas ideias porque elas já estão embutidas na minha cabeça quando eu nasço. Logo, elas não supõem que eu tenha pensado sobre alguma coisa, que eu tenha tentado compreender alguma coisa. Elas já estão lá, como uma espécie de base sobre a qual vai se construir depois todo o conhecimento que eu formulo ao longo da vida, na medida em que eu procuro compreender, entender as coisas e explicá-las. Mas, repito, sempre a partir dessas ideias que já estão na nossa mente. Ideias que não dependem de um objeto que já nascem conosco. Repare que essa concepção, então, naturalmente, se ela só tem certeza do pensamento, ela não tem certeza do objeto. Não viu Descartes dizendo que talvez o mundo à volta dele fosse só um sonho, uma ilusão? Ele não tem certeza que esse objeto existe. O mundo. Ele tem certeza que o pensamento existe. Ora, essa concepção, então, coloca sempre o sujeito pensante como algo mais importante que o objeto que é pensado. Diz, mas não está certo isso? Depende, eu vou te colocar só uma duvidazinha na cabeça, vamos dizer assim, para te começar a pensar um pouco mais aprofundadamente sobre isso. E se eu te disser que o objeto pode ser o próprio pensamento? Ou seja, estou tentando entender como esses filósofos, de onde se origina o pensamento. E mais, se eu te disser, por exemplo, que para alguns filósofos não existe pensamento se não existe uma matéria, ou seja, um corpo que pensa. Observe então, o sujeito pensante é mais importante que o objeto. Ele está afirmando que o mais importante são as ideias. Mas para alguns filósofos nem existem ideias se não existir uma mente concreta, um cérebro para pensar e para formular ideias. Quer dizer, aqui temos uma concepção idealista, a gente diz. As ideias existem, o resto eu não sei. Uma concepção materialista vai dizer, olha, existe matéria, e mesmo para que existam ideias, tem que existir uma matéria pensante. Se não existe um homem para pensar, também não existem ideias, ou seja, não existe pensamento. Puxa vida, Descartes parte do princípio de que as ideias existem, independente da existência de coisas materiais. Eu mesmo posso questionar se o meu corpo existe, pergunta ele. Talvez não exista, não tenho certeza, e se não for uma ilusão? Mas o pensamento continua pensando, mesmo quando ele questiona se o meu corpo é concreto, existe, é real ou não é real. Então, eu posso questionar a existência do meu corpo, mas eu não posso questionar a existência do meu pensamento, porque é ele que me leva a pensar sobre o meu corpo. Repare que duas concepções, então, a idealista está sempre privilegiando o pensamento e diz que o resto não tenho certeza nem se o meu corpo existe, só sei que eu estou pensando. Já uma concepção materialista vai dizer, mas que bobagem, se não existir um corpo para pensar, não vai existir pensamento sequer. Concepção racionalista, idealista também, o sujeito pensante é mais importante que o objeto, o processo de conhecimento se dá fundamentalmente pela razão. René Descartes é o fundador dessa concepção, mas depois nós vamos conhecer também a figura, por exemplo, de Spinoza, que transporta esse racionalismo para a questão religiosa. Ele vai tentar explicar Deus, vamos dizer assim, a partir dessa atitude racional, como algo que está presente, por exemplo, em toda a natureza, inclusive no próprio homem. Leibniz deu contribuições importantes também e é adepto de um racionalismo extremo. Entende que só se pode explicar o mundo através desse esforço racional. Malebranche
vai transportar definitivamente essas questões para o plano religioso, tentando conciliar o cristianismo com esse racionalismo. Ele vai concluir que Deus é racional e que a razão, vamos dizer assim, em última instância, é a manifestação de Deus. Racionalismo, a outra corrente que se opõe ao racionalismo é o empirismo. Empirismo vem de empiria, experiência, está nos dizendo que todo conhecimento se origina da experiência, quer dizer, da nossa experiência sensorial, dos nossos sentidos. É o oposto, essa concepção empírica pode até chegar a um idealismo também negando a existência do mundo material. Mas ele se dispõe, vamos dizer assim, a entender o conhecimento não como algo que se origine em ideias que já estão na nossa mente, mas sim das experiências concretas, ou seja, da nossa experiência sensorial, da nossa experiência sensível. O conhecimento todo ele seria originado naquela situação, vamos dizer assim, em que os meus sentidos me permitem captar, perceber, sentir as coisas da natureza e, aos poucos, elas vão se organizando sob a forma de ideias na minha cabeça. Mas essa é uma outra corrente, é o empirismo. Nós vamos conhecê-la num outro encontro.